Eu ainda acho que a ambição, cara, é uma das virtudes que todo homem deveria ter. Não é que você seja necessariamente escravo da vaidade, que você precisa ficar, uau, multimilionário, andar de BMW, de Ferrari. Eu não tô falando disso, cara. Eu falo de você ter ambição de, por exemplo, prover com segurança para tua família, dar uma boa escola pro teu filho, para ele poder crescer com uma outra mentalidade. Não precisa, assim, sabe, ser um multimilionário para você dizer que tem ambição. O que não acho saudável, e essa é a minha opinião, é você simplesmente ser aquele cara que fala assim, ah, eu não gosto dessas coisas de ambição, eu sou uma pessoa simples. Tá, tu pode ser rico e ser simples. A questão é, não se permita colocar em estado de vulnerabilidade nesse país que a gente vive, porque isso aí, meu parceiro, não dá, entendeu? Não dá. Tu vai, consequentemente, ficar numa situação de vulnerabilidade. Qualquer vento que soprar, não queira pagar para ver. Hoje, meus caros, é dia 1º de janeiro de 2025. Da data que eu gravo esse vídeo, é literalmente o primeiro vídeo do ano. Tô aqui na rodoviária Novo Rio. Você que, de repente, já veio no Rio de Janeiro, conhece muito bem esse lugar. E o meu embarque, cara, tá previsto aí para 6 da tarde, mais ou menos, cara. O que falta aqui, segundo o meu relógio, mais ou menos aí uns 40 minutos. Quando for mais ou menos daqui a meia hora eu vou descer. E eu tava pensando aqui num tempo pra gente refletir. Afinal de contas, é ok para uma pessoa jovem, uma pessoa cheia de energia, de repente não ter ambição? Eu faço essa pergunta porque, cara, eu tô nesse lugar e a quantidade de gente que tá embarcando para de repente uma viagem, um passeio, e isso requer grana, cara. Tanto requer grana que se você for tentar viajar para qualquer estado perto, você não vai gastar menos do que, por exemplo, sei lá, irmão, 300, 400 reais. Isso é um estado vizinho. Se você quiser descer, de repente, do Rio pro Sul, tu vai gastar quase um barão. De avião, então, você vai gastar mais de 1.000 conto. E é muita gente, cara, se divertindo aí, passeando, ano novo. Eu tô levantando essa bola da questão da ambição porque, recentemente, eu tinha visto um vídeo de um cara, que ele é um moleque novo, na verdade, tá? Um moleque muito novo, ele dizendo que, é ok não ter ambição. O canal dele, inclusive, ele costuma gravar a rotina dele morando num casebre, numa fazenda. Eu achei muito maneiro. Aí eu fiquei pensando, pô, mas até eu, de repente, não ligaria tanto pra ter ambição se eu tivesse uma fazenda, uma casinha na fazenda, ouvindo o canto dos pássaros quando acordo, tomar banho de açude, tomar banho de riacho. Aí é muito, muito legal, cara, você simplesmente não se importar com essas questões de vaidade. Eu acho até saudável quando você tem a possibilidade de repente, morar numa fazenda, num lugar, e você simplesmente não se importa, cara, com essas questões materialísticas da vida. Mas eu também não consigo deixar de pensar que, para a maioria de nós, a gente vai ter que conviver, cara, com a questão de cidade grande. Eu tô aqui, ó, por exemplo, isso aqui é uma loja que vende bagagem. Qualquer coisinha que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é uma bolsinha de mão minúscula. Tudo na sociedade, meu parceiro, requer dinheiro. Tudo na sociedade é uma troca. E troca, ela consequentemente precisa de recurso. Se você simplesmente vive numa sociedade em que você não tem nenhuma ambição, o que vai acontecer com você é que muito provavelmente você vai ter que aceitar aquilo que o destino dá para você. Se você simplesmente é uma pessoa extremamente simples, extremamente sem vaidade, sem luxo, a um primeiro momento isso pode parecer algo genuíno. E, de fato, você é uma pessoa livre, você pode fazer exatamente o que você quiser. Agora, é aquela coisa. Tem uma frase que eu sempre gosto dessa frase, né, cara? Que diz que, pra quem não sabe pra onde vai, literalmente qualquer caminho serve. E nesse ponto, eu traço aqui um paralelo, até mesmo com a minha situação, coloca aí, há 3 anos atrás, mais ou menos, quando eu tava começando ali o meu emprego com meu tio pra entregar pão e tal. E eu ficava observando, mano. Era sujeito que já tava trabalhando, entregando pão no dia a dia, ganhando aquele salário magrinho, sabe? Sem muito benefício, aquela coisa meio mirrada. É o famoso pelo menos tem algum dinheiro no final do mês. E muitas dessas pessoas, quando você conversava com elas, elas não tinham necessariamente um plano tipo, ah, meu Deus, pra onde eu vou? Não tinha. Até tinha alguns gatos pingados, cara, que o pessoal às vezes fazia faculdade, o pessoal tinha, às vezes, um plano de ação do para onde ir, de repente, o que eu vou fazer da minha vida, e pagava a faculdade, tentava estudar no pouco tempo que dava, mas a maioria simplesmente não tinha uma visão, assim, de crescer na vida. Porque, novamente, cara, a gente mora num país que você quer, de repente, você quer ter a oportunidade de se divertir em uma viagem. Cara, tu tem que ter sempre um dinheiro sobrando. Você quer, de repente, consumir um tipo de entretenimento, você quer, de repente, conhecer. Cara, imagina você, para pensar que no Rio de Janeiro, muita gente mora aqui e nunca, por exemplo, saiu para conhecer o Cristo Redentor. Muita gente não passeou no Pão de Açúcar.
Muita gente não conhece um terço das belezas naturais que, às vezes, uma pessoa de fora, de outro país, que ganha em dólar, vem para o Brasil e conhece tudo isso muito mais do que o próprio brasileiro. Às vezes a pessoa mora no estado do Rio e nunca conheceu os pontos turísticos mais badalados e mundialmente conhecidos. Por quê? Porque são caros. Isso porque eu nem estou entrando, cara, na seara de você, de repente, querer ter uma família. Se é uma coisa que, isso já é a minha opinião pessoal, quando você tem uma família, quando você, ou pelo menos você planeja ter uma família, se é uma coisa que o homem não pode, de fato, se dar, é o luxo de você não ter recurso. Você não pode se dar o luxo de simplesmente querer bancar ter uma família e você, de repente, não pode, sei lá, irmão, dar um socorro pro teu filho, dar uma alimentação minimamente digna pro teu filho. E com essa inflação que a gente está vendo no nosso país, com essa moeda cada vez desvalorizando dia após dia diante do dólar, num país em que tudo é intimamente atrelado ao dólar, cara, você viver simplesmente à deriva, naquela ideia, tipo assim, eu sou uma pessoa sem ambição. E, novamente, eu não estou julgando se você tem ambição ou não. Se é o tipo de coisa que pra você não te toca, não te acomete, tanto faz. Agora, tu não pode reclamar de passar, de repente, perrengue. De você, às vezes, estar morando numa situação, cara, teu aluguel tá correndo risco de atrasar. Só imagine vocês o estado de vulnerabilidade que fica um pai de família, que ele ganha ali, de repente, dois pau e meio, 3 até no máximo. Ele pensa que, tipo assim, não, pô, tá ótimo. Eu tô aqui por 3K. Vida de rei. Até o dia que esse cara perde o emprego. Aí, de repente, o cara nunca fez uma reserva de emergência, nunca se preocupou em ter uma especialização que ele pudesse, de imediato, aplicar num emprego ali para ele se virar os famosos bicos, né? Por exemplo, o cara que ele é pedreiro, que ele sabe fazer uma obra, que ele sabe, de repente, fazer um revestimento, igual, por exemplo, sei lá, meu padrasto. Um cara desse, ele trabalha no mercado normal, sabe, o mercado CLT, e de repente ele perde o emprego, amanhã ou depois ele consegue arrumar um bico e pegar e fechar uma obra 2, 3K. Pronto, irmão, tá seguro, passou um mês. Porque ele tem uma especialização. E não só isso, uma especialização muito requisitada. Cara, quem aí nunca precisou fazer uma obra em casa, que foi ver o pedreiro, parceiro? Chega lá o cara de Chevette, chega lá o cara, às vezes, sei lá, irmão, de Fiat Uno, todo velho. Mas o cara fazer orçamento. Não, fica baratinho pra você, fazer um orçamentozinho barato. Vai lá, 5 pau, maluco. 5K pra você fazer aquela obra. Esse cara não passa dificuldade nunca na situação que a gente vive. É o tipo de serviço que, cara, muito dificilmente será trocado pela inteligência artificial. Muito dificilmente esse cara vai estar vulnerável às mudanças tecnológicas, porque é uma coisa que requer habilidade manual muito, assim, muito estreita. E até porque, cara, é uma mão de obra barata se você for conferir, por exemplo, uma possível tecnologia que vá substituir, sabe, o pedreiro. Não tem como, cara. Não tem como. Novamente, é um país de moeda fraca, é uma realidade que simplesmente você precisa ter recurso para sobreviver, cara. Se você tem a possibilidade, de repente, de viver do campo, tu mora numa fazenda, e, cara, você tem recurso natural ali, criação de galinha, criação de boi, sabe? Ou uma coisa pouco ali, uma horta que você consegue viver da terra, é uma outra história. Se você realmente quer bancar essa vida mais rural, e você consegue, e você não tem essa questão do luxo, de vida badalada da cidade, cara, você tem uma chance de ter uma vida até melhor que as pessoas que moram em grandes metrópoles, né, cara? Em centros metropolitanos badalados e cheios de onde tudo acontece, sabe? Uau, a economia gira a milhão. Agora, se você é só mais um camarada aí, batalhador, eu costumo brincar, né? Mas um Jefferson dos Santos empacotador de mercado, repositor de mercado, é a minha opinião pessoal, cara. Você não tem esse luxo de poder falar, eu não ligo pra essa questão financeira, não tenho muita ambição, porque tu vai, consequentemente, cara, ficar à deriva, escravo daquilo que o destino te trouxer. Ou, de repente, você vai ser aquele cara que você vai batalhar ali e tal, pra chegar num patamar, desenvolver uma profissão, eu tô aqui fazendo os meus 8, 9, 10K por mês. Suave, tu pode ficar nessa profissão pra sempre. Eu ainda acho que a ambição, cara, é uma das virtudes que todo homem deveria ter. Não é que você seja necessariamente escravo da vaidade, que você precisa ficar, multimilionário, andar de BMW, de Ferrari. Não tô falando disso, cara. Eu falo de você ter a ambição de, por exemplo, prover com segurança para tua família, dar uma boa escola pro teu filho, para ele poder crescer com uma outra mentalidade. Cara, eu lembro de uma vez, eu tava ouvindo o Alessandro Negão, que é um camarada que também tem um canal de YouTube interessante, o Eu Sou Seu Pai. E ele tava falando uma vez que quando ele pôde colocar os filhos num colégio bom, tá? Que os filhos sempre estudaram em colégio particular, pelo que eu pude ver. Mas foi quando eles entraram num colégio top que ele pôde, de fato, ter a noção de como a educação
cara, escala assim astronomicamente da criança, cara, começar a ter contato com coisas que você nunca teve contato e nunca vai ter, jamais na escola particular. Não sei, cara, eu sendo um homem, eu tenho muita vontade de um dia sendo pai, poder pagar uma escola absurdamente top para um filho e para uma filha, para poder simplesmente colocar essa pessoa já com uma outra visão de mundo, onde vai conhecer assuntos que eu nunca conheci, vai ter uma visão de mundo que eu nunca pude de fato ter até hoje em dia, até o presente momento. E comigo aprender, obviamente, finanças e questão. E, cara, prosperar na vida. Não precisa, assim, sabe, ser um multimilionário para você dizer que tem ambição. Tu pode ter uma ambição de chegar a algum lugar. O que não acho saudável, e essa é a minha opinião, é você simplesmente ser aquele cara que fala assim: ah, eu não gosto dessas coisas de ambição, eu sou uma pessoa simples. Tá, tu pode ser rico e ser simples, tá? Tem ricos que são simples, isso é normal. A questão é, não se permita colocar em estado de vulnerabilidade nesse país que a gente vive, porque isso aí, meu parceiro, não dá, entendeu? Não dá. Tu vai, consequentemente, ficar numa situação de vulnerabilidade. Qualquer vento que soprar, não queira pagar pra ver. Vou ficando por aqui, pela hora que tá aqui. 5h28, cara, 5h28. Vou lá pegar, de repente ficar na fila pra pegar meu bus. Já tô de saco cheio dessa multidão. Vou ler um livro. Tamo junto, meus caros. Um excelente 2025 pros senhores.